Olá, meu nome é Gael Garcia e no vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série de como fazer vídeos. Se você não sabe nada e você quer começar... Se você tem interesse em trabalhar na área de vídeo, você quer começar a fazer vídeo artisticamente, não importa qual motivo, se você quer aprender a fazer vídeos, eu comecei essa série justamente para te ajudar. A gente vai começar do zero e a gente vai aprender tudo que você precisa saber para fazer vídeos legais. O nome é Videomaking, do hack ao render. No primeiro episódio, a gente vai aprender os 3 pilares da fotografia. O primeiro passo que você precisa dar, se você quer aprender a fazer vídeos, é aprender a fotografar. Se você ainda não sabe os 3 parâmetros básicos da fotografia, então você tem que aprender e é isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. Então, existem 3 parâmetros que controlam a quantidade de luminosidade em uma fotografia. A luminosidade é o que a gente chama de exposição. A exposição basicamente é a quantidade de luz que a sua foto possui. Ou seja, se ela está mais clara ou se ela está mais escura. Isso é muito importante porque normalmente a gente não percebe a quantidade de luz em um ambiente. Nossos olhos ajustam automaticamente. Mas quando a gente está tirando uma fotografia, se a gente quer controlar a exposição dessa foto, a gente tem que controlar bem os parâmetros para poder ter uma exposição adequada. E isso é muito importante. Mas antes da gente entrar nesses 3 parâmetros, o mais importante que você tem que entender é que esses 3 parâmetros, eles tanto mudam a exposição da foto, a quantidade de luz na foto, mas também cada um desses parâmetros mudam algum aspecto além da exposição em uma foto. Isso você vai entender um pouquinho mais quando a gente começar a ver esses 3 parâmetros. Mas é muito importante você já saber de antemão que todos esses parâmetros, para você ter mais luz, você vai ter sempre um contraponto. E aí eu vou explicar cada um o contraponto deles. O primeiro parâmetro da fotografia é o shutter. Eu vou usar algumas palavras e termos em inglês, que foi a forma que eu aprendi. O shutter nada mais é do que a velocidade do obturador. Você não precisa saber exatamente o que é o obturador, você precisa só entender o que ele faz. E é isso que eu vou tentar explicar aqui, para deixar esse primeiro episódio o mais básico possível. A velocidade do obturador é o parâmetro que controla quanto tempo a sua foto vai estar exposta. Por que que isso é determinante na exposição? Porque quanto mais tempo a sua foto for exposta, mais clara ela vai ficar. Naturalmente, você vai ter mais tempo para receber luz. Entretanto, o contraponto do shutter speed é, quanto mais tempo você deixa a imagem sendo exposta, mais vai ter aquele sinal de borrado, que é o que a gente chama de blur. Eu vou tentar desenhar o que isso significa na vida real para você tentar entender. Isso aqui é o sensor. Toda câmera tem um sensor. Independente se você está usando uma câmera DSLR, uma mirrorless ou um celular, tanto faz, você sempre tem um sensor para capturar a luz. Isso aqui é um sensor. Isso aqui é um sensor sensível à luz. Ou seja, quando a luz toca nele, ele reage de uma certa forma e ele consegue transformar essa informação de luz em informação digital, no caso de uma câmera. Na frente do sensor tem o shutter, que é justamente o obturador. O obturador é uma parte móvel da câmera. Por que a gente precisa dessa parte móvel? Se não tivesse uma parte que abre e fecha na frente do sensor, o sensor ia estar constantemente, o tempo todo, recebendo luz. E isso ia superexpor a imagem. A imagem ia ficar completamente branca, porque a luz ia estar atingindo constantemente o sensor. A gente não quer isso. A gente quer que o sensor esteja exposto apenas por uma quantidade limitada de tempo. Então o que é a velocidade do obturador? A velocidade do obturador é quanto tempo o obturador sai da frente do sensor para que o sensor seja exposto e depois ele voltar. Essa é a velocidade do obturador. Quanto tempo ele demora para fazer essa ação física mecânica. A velocidade do obturador é importante, primeiro, porque ele define de certa forma a exposição da imagem. Se ele ficar mais tempo aberto, mais luz entra no sensor. Se ele ficar mais rápido, menos luz entra no sensor. E a gente mede a velocidade do obturador a partir de um número que é uma fração, que normalmente é 1 sobre algum número. E a gente usa esse número para ilustrar a velocidade do obturador. Nesse caso, por exemplo, dessa câmera que eu estou usando no momento, ela está fotografando 24 fotos por segundo a 1/50 de segundo cada foto. Então eu falo que o shutter está a 50, porque é essa forma mais fácil da gente representar numericamente o shutter, ou a velocidade do obturador. E qual o contraponto da velocidade do obturador, afinal? Quando você deixa mais tempo exposto, você tem mais luz, então isso é um bônus, mas o contraponto é que se você deixar muito tempo, tudo que estiver se movendo vai ter tempo de se mover, então a imagem vai ficar borrada, ela não vai ter uma imagem nítida, porque você está pegando
vários momentos pequenos e transformando eles numa imagem só. Sendo que o ideal é você pegar um instante mais instantâneo possível, ou seja, quanto menos tempo você conseguir pegar de uma foto, mais parada ela vai parecer que vai estar. O segundo parâmetro da fotometria é a abertura do diafragma. A abertura do diafragma é representada por um número também, para a gente poder ilustrar melhor. Só que diferentemente da velocidade do obturador, a abertura do diafragma não tem relação com o tempo. O tempo não importa. A abertura do diafragma determina o espaço de abertura da lente. Então ele está completamente ligado à lente. O que é a abertura do diafragma, então? A abertura do diafragma é o espaço pelo qual a luz passa por uma lente. Pegando o exemplo, por exemplo, dessa lente aqui. Essa lente é uma 50mm f1.8. F1.8 é o exemplo de uma lente com uma abertura de diafragma bem grande. Só que, como você pode ver, 1.8 é um número muito pequeno. Então, na verdade, é o oposto. Quanto menor o número que representa a abertura do diafragma, nesse caso 1.8, maior a abertura do diafragma. Ou seja, mais luz vai entrar por uma lente igual essa. Isso, então, é uma coisa boa. Quanto menor o número, maior a abertura, então entra mais luz. O contraponto, no caso da abertura do diafragma, é que quanto maior esse buraco da lente, mais difícil é você colocar as coisas em foco. Isso significa que, por exemplo, se eu usar uma lente igual essa que eu estou usando nessa câmera agora, que é uma 50mm f1.8 também, eu consigo deixar esse plano em foco e o plano de trás em desfoque. Isso gera uma imagem interessante. A gente vê isso muito em filme e é o que a gente conhece hoje em dia como modo retrato. Então o modo retrato, que seria isso aqui, é determinado pela abertura do diafragma da lente. Então a lente que determina isso. Além de outros fatores também, mas um dos principais é a abertura do diafragma, e eu vou explicar isso mais à frente também em outras aulas. Mas só para ilustrar aqui, isso aqui seria uma abertura do diafragma em 1.8, por exemplo. Isso aqui seria uma abertura de diafragma em 9. Você vê que a abertura é muito pequena, então entra muito menos luz aqui. Entra muito menos luz. Diferente de um f.8, entra muito mais luz aqui no f1.8. Então, quanto menor o número, maior a abertura. Anota se você precisar, tá? Porque essas coisas aí vão ser um pouco difíceis de pegar na sua cabeça logo de cara. Então você vai ter que anotar, testar e tudo mais, sacou? Então quanto menor o número do F, que é a abertura do diafragma, quanto menor o número, maior a abertura. Então um F1.8 é bem aberto, na verdade. Esses termos todos você vai pegando de pouquinho em pouquinho, mas já de cara, uma lente com uma abertura muito grande, ou seja, uma lente F1.8, por exemplo, ou uma lente F1.4, que são lentes com abertura de diafragma bem grandes, são lentes rápidas. Por que a gente chama de lente rápida, já que não tem a ver com o tempo? A gente chama uma lente de uma lente rápida justamente porque você consegue deixar o F a 1.8, que no caso deixa a lente entrar muita luz, então você pode usar um shutter mais rápido para contrapor isso. Então você consegue ter uma lente mais rápida, não necessariamente significa que sua lente é mais rápida. Não necessariamente significa que a abertura do diafragma tem a ver com o tempo, mas significa que você pode mudar o parâmetro do tempo, que é o shutter ou a velocidade do obturador, usando uma lente dessas. O terceiro e último parâmetro de foto é o ISO. O ISO é um nome que a gente dá, que a gente também mede por números. O ISO é um nome que a gente dá para a sensibilidade do sensor. Lembra do sensor, que é o que captura a imagem? Você pode controlar ele e tornar ele mais sensível à luz ou menos sensível à luz. Então, um sensor mais sensível à luz, por exemplo, a gente pode deixar o ISO, que é o número que controla a sensibilidade do sensor, a gente pode deixar o ISO a 10.000. Se a gente deixar o ISO a 10.000, dependendo da câmera, isso tudo depende da câmera. Esses parâmetros você pode controlar, depende da câmera e da lente. Mas se você deixar o ISO em 10.000, você deixa a sua câmera muito sensível à luz, o que é bom. Infelizmente, quando você deixa a câmera muito sensível à luz, você começa a introduzir vários artefatos não legais na sua imagem. Então você deixa o sensor mais sensível ou você deixa o sensor mais sensível, mas você começa a introduzir barulho ou ruído, que é o que a gente chama, em um vídeo ou em uma foto. Você já tirou uma foto com seu celular de noite? Você já tirou uma selfie no meio da noite ou num lugar bem escuro? Você viu que a imagem fica cheia de ruído? Eu vou adicionar um ruído aí para você ver o que é ruído. Justamente, o ruído aparece quando a gente aumenta o ISO. Por isso, o ideal é você deixar o ISO o menor possível.
no número mais ou menos 100 ou 200. Eu deixo sempre o ISO o menor possível, porque o ISO é bom para situações onde você precisa muito de luz e você não tem uma luz artificial, por exemplo. Mas quanto maior o ISO, mais barulho e mais ruído você introduz na sua imagem. E é basicamente isso que é o ISO. E esses são os 3 parâmetros da fotografia. O primeiro parâmetro é a velocidade do obturador, ou seja, quanto tempo a sua foto fica exposta. O segundo parâmetro é a abertura do diafragma, que depende unicamente da sua lente. Significa qual a área que a sua lente tem para passagem de luz. E o terceiro parâmetro e último é o ISO, que é a sensibilidade do sensor, ou seja, quanto ele está sensível à luz. E você vai estar sempre ajustando esses 3 parâmetros, tanto em foto quanto em vídeo, para poder gerar imagens. Se você tiver uma situação que está muito escuro, você vai ter que diminuir a velocidade do seu obturador, ou você vai ter que aumentar a abertura do seu diafragma. E isso tudo você vai ter que estar sempre mudando para gerar imagens de um jeito diferente do que outro. E essa é a primeira aula, só que essa primeira aula não adianta de nada se você não pegar uma câmera ou um celular e começar a tirar foto e tentar se familiarizar com esses termos. Então eu preciso deixar um dever de casa, você não precisa fazer, você não tem obrigação nenhuma de fazer nada, mas seria muito bom para o seu aprendizado fixar se você pegar uma câmera, de preferência uma câmera DSLR ou uma mirrorless, uma câmera específica para fotografia e aprender fotografia. Mas se você não tem uma câmera específica para fotografia, ache algum aplicativo de fotografia onde você consegue mexer esses parâmetros no seu celular. Porque independente se você está tirando uma foto com o celular ou com a câmera, esses parâmetros sempre vão existir. Porque sua câmera sempre vai ter uma lente, seu celular tem lente, e você sempre vai ter que controlar a velocidade com a foto exposta ou a sensibilidade do ISO. Então você está sempre controlando a sua imagem. A diferença é que quando você tira uma foto direto do celular, o seu celular já expõe a sua foto automaticamente. Ele escolhe para você todos esses parâmetros. Não é como se esses parâmetros não existissem, eles estão sempre presentes. Só que numa foto automática, do jeito que você deixa no seu celular, ele vai expor a foto automaticamente para você. Só que é muito importante você se acostumar a manualmente mudar esses parâmetros, porque só assim você vai se tornar um mestre da videografia ou da fotografia, se é isso que você quer. O primeiro vídeo foi isso, é muita informação, mas é muito importante você aprender e aprender bem esse primeiro passo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudo que você tiver de dúvida. E se você quiser algum vídeo um pouco mais detalhado sobre cada um desses 3 parâmetros, eu também posso fazer, porque aí fica bem mais simples de entender. Obrigado e até a próxima.